Eu me chamo Martim, mais conhecido como Martim de Lima. Eu nasci no Peru em 1579. Fui batizado lá mesmo, na igreja de São Sebastião. E também fui crismado por um santo bispo. Eu sou filho de um nobre espanhol com uma ex-escrava negra. E, bom, eu sou um frade dominicano. Eu entrei no convento com bastante dificuldade. Na verdade, eu comecei os meus trabalhos fora dele, como cabeleireiro, também ajudei como auxiliar de dentista, também de um médico. E isso, quando eu comecei a ajudar no convento, incentivado por um frei, mas foi como um doado, que era como um servo, né? Eu só ajudava eles. E foi muito difícil a minha entrada no convento, porque havia muito preconceito racial. Então eu fazia os trabalhos mais simples, né? O meu pai, ele ficou muito nervoso quando ele descobriu, então ele fez questão de que eu fosse um religioso professo. Eu não queria, na verdade eu chorei bastante quanto a isso, mas os irmãos frades viram que isso seria bom e com bastante custo eles me aceitaram, né? Eu continuei com os meus trabalhos. 2 anos depois eu fiz os meus votos e comecei ajudando, né? Como eu já tinha esses trabalhos que eu falei, eu ajudava muito aos necessitados, aos doentes que chegavam no convento. Então eu fui conhecido também como Frei Vassoura, por causa do meu trabalho varrendo o convento. E eu sempre considerei que todos os trabalhos, não importa a grandeza dele, todo trabalho, ele é sagrado. Então, quantas vezes Deus me lembrava nesses trabalhos diários, na salvação das almas. E eu, que ajudava os doentes também, Deus fazia tantas maravilhas, eram tão simples, eu sabia tão pouco, mas muitas vezes um paciente era curado com um pouco de vinho quente. E eu dizia aos pacientes: eu te curo, Deus te salva. E todo esse trabalho de caridade com os mais doentes não impedia também de estar unido a Deus. Eu rezava entre 6 a 8 horas que eu ficava na capela. E eu queria ser missionário, era o meu primeiro desejo. E mesmo assim Deus me permitiu, muitas vezes na verdade, essa saída do convento, né? Quando eu encontrava alguns missionários pelo mundo, em muitas dificuldades. E também quando Deus me permitia sair para auxiliar algumas pessoas, né? Alguns irmãos no convento, eles me perguntavam como. Eu dizia que eu tinha os meus métodos. Era Deus fazendo tamanha obra numa criatura tão pequena como eu. Tive uma relação também com os animais. Quando eles brigavam, eu sempre falava para eles se acalmarem. E como era costume da ordem, deixar sempre os menores irem primeiro, principalmente quando era alguma coisa em relação à comida. E uma vez também, quando houve uma infestação de ratos no convento, eu combinei com alguns deles que eu traria uma vez por dia o alimento, para que eles não fossem infestar o convento inteiro. E assim dava certo. Passei também por muitas provações dentro da ordem, quando alguns pacientes ou alguns irmãos, eles não tinham muita paciência, então eu fui bastante xingado, muitas vezes chamado de hipócrita, cachorro mulato, mas tudo isso sempre me lembrava de Jesus na cruz, né? Todas essas humilhações, elas devem ser acolhidas como Jesus, que perdoava os seus malfeitores com imenso amor. E em muitas dessas ocasiões eu me ajoelhava e via as humilhações como as cinzas que nós recebemos na quarta-feira de cinzas, que nos lembram que nós somos pó. Muitas vezes eu tive que enfrentar o demônio, como muitas vezes eu fui jogado escada abaixo. Muitas vezes também foi impedido o acesso aos doentes,
que ele me atrapalhava tanto. E no momento da minha morte também, que veio para estar lá o vice-rei, teve o bispo, muitos nobres, eles me consideravam um santo, mas não sabiam que para mim era um momento de grande batalha espiritual. E eu gritava interiormente ao demônio: não vencerás. Mas foi quando eu vi a Santa Virgem e ao lado dela Santa Catarina de Sena e São Domingos, os fundadores da minha ordem dominicana. Então eu entreguei a minha alma a Deus no dia 3 de novembro de 1639. E toda a minha vida, muito simples, mas nas mãos de Deus, com uma profunda união, fazendo todos os trabalhos mais humildes, mas com esse sentido de grandeza. E assim todos os trabalhos se tornam grandes, feitos com muito amor. Agora eu deixo com vocês esse amigo também que busca esse olhar contemplativo no meio dos trabalhos cotidianos. Bom, meu nome é Cláudio Honor, eu sou consagrado aqui da comunidade Mata Dolorosa. A minha experiência com São Martinho de Lima, ela começou em 2014, né, no ano em que eu fiz a escola de evangelização, por meio de um livro que eu li, que era A Vida de São Martinho, né? Esse livro é um livro até curto, assim, né, mas que era muito rico, né? E uma coisa que aconteceu com esse livro foi que a vida de São Martinho, ela realmente começou a ficar muito presente na minha vida, né? São Martinho começou a se fazer muito presente como um amigo, né? Um amigo que até hoje me acompanha, né? E uma coisa que é muito, assim, muito forte na minha relação com essa devoção a ele, né? É que São Martinho, ele foi sendo realmente esse educador da minha vida, onde ele tem me ensinado ainda hoje, né? Como viver esse cotidiano como uma oferta a Deus, né? A simplicidade do cotidiano, né? Nas tarefas mais pequenas, buscar ali, né? Encontrar esse caminho também de encontro com Deus, né? Seja trabalhando, né, nos serviços do dia a dia, varrendo um quintal, né? Trabalhando também na manutenção aqui da nossa casa, seja até mesmo naquilo que é próprio do nosso dia a dia missionário, né? São Martinho, ele me ensina muito isso, né? Mas uma coisa que foi muito marcante na minha relação com ele foi porque no ano da minha escola, né, eu sempre tive muita dificuldade com trabalhos assim do cotidiano, né, com as tarefas assim do cotidiano para realizá-las, né? Sempre tive que fazer muito esforço para realizar, por não conhecer muitas tarefas que tinha que fazer, né? E quando eu li no livro que São Martinho ele se santificou varrendo o convento, né? Eu realmente olhei para aquilo e eu pensei, meu Deus, né? Ele se santificou com algo tão simples, né? Tão simples como varrer um pátio de um convento, né? E naquele momento eu comecei a pedir essa graça a São Martinho, né? Que ele me ajudasse a encontrar esse caminho também na minha vida, onde eu pudesse também viver as minhas tarefas do cotidiano como esse caminho também de santificação, né? E todos os dias, né, eu preciso estar renovando isso, né? E ele me acompanha nisso, né? Todos os dias ele me ajuda a recordar isso, né? Quando eu vou esquecendo, ele me ajuda a atualizar também esse desejo. Também outra coisa que é muito importante na vida de São Martinho para mim, né, é que ele foi um homem de uma profunda contemplação e amor a Deus, né? E ele me ensina isso, né? Que no cotidiano, no trabalho simples, como lavar uma louça, varrer um chão, cortar uma grama, é possível ali viver uma profunda intimidade com Deus, um profundo encontro com Deus, né? E tornar ali então Deus amado, tornar ali Deus conhecido e ao mesmo tempo tornar Deus alguém íntimo da minha vida. Bom, então é isso, né? Essa é uma partilha um pouquinho do que é a vida de São Martinho na minha vida, né? Um abraço a todos.